Vamos então dar início à 15ª aula do curso de Introdução à Ciência do Direito. O tema dessa aula é por que o direito é direito, ou seja, o que é que confere validade jurídica a uma ordem jurídica. Bem, nessa aula, basicamente o que eu vou tratar é do porquê, afinal de contas, nós conferimos a determinada ordem o caráter de direito. E para tratar dessa questão, por último, eu gostaria, que é uma questão que a gente já vem enfrentando nas aulas anteriores sobre diferentes abordagens e perspectivas, mas agora eu gostaria de pensar a relação com a justiça, né? Ou seja, é muito comum se dizer que o direito é uma ordem que realiza a justiça ou instaura a justiça e realiza o bem comum. Mas será que é isso que define o que a gente pode entender por uma ordem jurídica? Será que todo direito, para ser direito, precisa ter uma certa relação com o justo, né, com uma certa realização da justiça? É possível que algo extremamente injusto possa valer como direito, algo extremamente que fere nossos valores, ainda assim deva ser reconhecido como direito? Bom, acho que a resposta de Kelsen todos e todas já devem mais ou menos imaginar qual seja, né? Pouco importa o conteúdo das normas jurídicas, qualquer coisa pode valer como direito e não existe nenhum critério material que permita excluir algo a princípio como podendo valer como direito. Bem, o exemplo clássico de Kelsen para ilustrar isso é o chamado exemplo dos estados de piratas, né? O que Kelsen pretende com esse exemplo, basicamente, é deixar claro que se um bando de salteadores, um grupo de criminosos, bandidos, etc., forem capazes de tiverem força suficiente para instaurarem uma ordem eficaz e duradoura, né, um conjunto de normas que consiga se impor de uma maneira duradoura sobre um determinado meio social, nós então seríamos obrigados a pressupor uma norma fundamental para essa ordem globalmente eficaz instaurada pelos piratas ou pelos salteadores e atribuir, portanto, validade jurídica aos seus comandos, né? Aquilo que os piratas, bandidos e salteadores determinam, né? Pouco importando o quão criminoso nós achamos que eles sejam. Por mais que eu ache eles, os piratas, bandidos, criminosos, etc., independentemente disso, é preciso reconhecer que aquilo vale como direito. Então, nesse sentido, que Kelsen vai ilustrar com isso, que é o fenômeno dos estados que foram fundados, constituídos por piratas, que eram esses, digamos, bandidos, assaltantes dos mares, na costa africana, né? Diversas cidades, estados foram constituídas e governadas por piratas. Eu vou ler a passagem da Teoria Pura do Direito, na qual Kelsen dá esse exemplo, isso está na página 53 do livro. Diz Kelsen o seguinte: mas, e esta é uma questão decisiva, por que é que não se pressupõe essa norma fundamental, ou seja, quando um grupo então de bandidos consegue tomar conta e impor suas leis numa cidade, ela não é pressuposta porque, ou melhor, se esse ordenamento não tem aquela eficácia duradoura sem a qual não é pressuposta qualquer norma fundamental que se lhe refira e fundamente a sua validade objetiva, ou seja, a gente não reconhece validade para a norma ou para os comandos ditados pelos bandidos pelo simples fato de que eles não conseguem fazer valer ou impor sua vontade de uma forma duradoura e globalmente eficaz. Por quê? Kelsen continua. Ela não tem claramente essa eficácia se as normas estatuidoras de sanções da ordem jurídica, em cujo domínio territorial de validade se exerce a atividade do bando, são aplicadas de fato a esta atividade, enquanto ela constitui uma conduta contrária ao direito e aos componentes do bando, e os componentes do bando são compulsoriamente privados da liberdade, ou mesmo da vida, por meio de atos que são interpretados como pena de privação de liberdade e pena de morte. E assim se põe um termo à atividade do bando, ou seja, quando a ordem jurídica reconhecida como ordem jurídica é mais eficaz do que a ordem de coação instituída do bando de salteadores. Então, por mais que um bando de criminosos consiga cometer um crime aqui, outro ali, obter o que ele quer, fazer seus comandos serem observados aqui e ali, de maneira geral,
eles estão agindo ilegalmente, estão fugindo da polícia, etc. E se encontrados podem ser presos, etc. Eles não conseguem impor de uma maneira global suas leis, né, seus comandos. Se, né, e aí Kelsen continua, se esta ordem de coação é limitada no seu domínio territorial de validade a um determinado território, e dentro desse território é por tal forma capaz que exclui toda e qualquer outra ordem de coação, pode ela ser considerada como ordem jurídica e a comunidade através dela constituída como Estado, mesmo quando este desenvolva externamente, segundo o direito internacional positivo, uma atividade criminosa. Segundo o direito, uma atividade criminosa. Isso mesmo se comprova pela existência dos chamados estados de piratas, na costa do norte da África, Argel, Tunis, Trípoli, cujos barcos ameaçaram a segurança do Mediterrâneo por meio de atos de pirataria desde o século XVI até o começo do século XIX. Enfim, então, o Kelsen está argumentando assim, olha, se esses bandidos são tomados ou considerados bandidos em determinada sociedade, é pelo fato de seus comandos valerem apenas esporadicamente e eles serem capazes de fazer valer sua vontade, suas leis num território de uma maneira duradoura. Se eles forem capazes de fazer isso, como aconteceu no caso dos piratas em determinadas regiões do norte da África, nós então temos que reconhecer que os comandos desses piratas passam a valer como lei naqueles territórios e suas vontades agora são reconhecidas como direito válido, né? Enfim, então essa é a passagem que Kelsen está defendendo, ou seja, de que o que instaura o Estado, basicamente, o que faz nascer um direito, né, e o que exige do cientista do direito a necessidade de pressupor uma norma fundamental como um fundamento de validade para um novo direito que se institui, é o fato de se conseguir impor de uma maneira global e eficaz um conjunto de normas, né? Se um bando de salteadores e bandidos conseguem fazer isso, a gente tem um Estado. É pouco importando o quão criminoso a gente possa achar aquilo, né? Ou seja, eu posso achar que determinado grupo é criminoso, mas se ele foi capaz de impor suas leis, regras, vontade, seus comandos de uma forma duradoura e global num determinado território, aquilo vale como um direito naquele local. E o papel da ciência do direito não é ficar julgando se acha justo, injusto, se está certo, está errado, se eles são bandidos ou se não são, mas a função é reconhecer a validade jurídica daquelas normas naquele território. Até porque esse julgamento acerca da justiça, como a gente já viu, para Kelsen ele é completamente relativo, ou seja, pensando na própria figura do pirata, é claro que do ponto de vista da coroa inglesa, por exemplo, os piratas eram bandidos que saqueavam os navios carregados de ouro, etc. Do ponto de vista do rei da Espanha, de Portugal, eles eram bandidos que saqueavam navios. Agora, do ponto de vista do pirata, obviamente, eles podem considerar que o que eles estavam fazendo era uma espécie de justiça, né? Recuperando o ouro, digamos, um ladrão que rouba de ladrão, porque afinal de contas a gente pode também considerar que o que os ingleses, o que os espanhóis e portugueses estavam fazendo era saqueando o ouro das Américas, por exemplo, né? Então, por que o saque do rei de Portugal não invalida, né, o direito português ou o Estado português e o saque do pirata invalida o Estado de piratas? Perceba que essa noção, esse julgamento do quem está agindo corretamente, quem não está, quem está saqueando quem, né, quem está roubando de quem, tudo isso é um juízo de valor relativo, né? E para Kelsen, não há nada que a gente possa retirar desse juízo de valor que possa funcionar como um critério objetivo de validade para que a gente possa dizer o que pode ou não valer como um direito. Bem, dito isso, acho interessante a gente colocar algumas questões e entender um pouco o contexto no qual o Kelsen vai dialogar e vai criticar a posição de Agostinho, né, do santo Agostinho, Agostinho de Hipona, que é um grande pensador do final da Antiguidade, enfim, do final do século IV, já no final do período antigo e início quase do medievo. Bem, tradicionalmente, né, vamos entender agora a posição de Agostinho, tradicionalmente, o direito é visto como uma ordem normativa, um conjunto de normas que é centralizada, institucionalizada, que tem um caráter exterior, coativo, como a gente viu aqui no Kelsen,
e que é uma ordem que supostamente garantiria a paz social, que visaria a realização do bem comum, né? Em linhas então gerais, admite-se que o direito precisa da força, ou seja, ele pressupõe o potencial uso da força, que é a coercitividade, como a gente viu. Do contrário, o direito não passaria de palavras ao vento. O direito sem a espada não passa de palavras ao vento, para usar de uma imagem, de uma passagem famosa do Leviatã de Hobbes. Então, obviamente, reconhece que o direito precisa fazer uso da força, mas esse uso da força é um tema tradicionalmente discutido na tradição do pensamento jurídico-político e, normalmente, pressupunha-se que era preciso que o direito, que o uso da força no seio do direito, respeitasse certos limites, né, fazendo com que a coação ou uso da força no direito estivesse a serviço da justiça, a serviço do bem, etc. Então é uma espécie de coerção legítima, né, justa, correta, né? Não é uma mera violência. Então, uma tendência da teoria do direito tradicional era distinguir o uso legítimo da força, que está a serviço do bem comum e da justiça e da paz, e o uso ilegítimo da força, que é entendido como uma mera violência, uma mera imposição, né? Em outras palavras, então, o direito envolve força, envolve coerção, mas como é possível, então, diferenciá-lo da violência? Por que ele não se confunde com a mera violência, né, com a mera imposição? A diferença é essa, porque a violência no direito estaria a serviço da justiça, estaria a serviço da realização do bem comum e da paz. E por isso seria um uso legitimado da força. É nesse sentido, então, que vão ser desenvolvidas várias teorias com a pretensão de explicar esse elemento, né, que confere legitimidade ao uso da força. Que justiça é essa a qual o direito serve, né, a qual ele se dirige, enfim. E aí vão se discutir os fundamentos divinos dessa justiça, ou os fundamentos racionais dessa justiça, sobre as vantagens de uma sociedade civil organizada, guiada por leis, com um Estado e um poder soberano, como a gente vê nas reflexões chamadas de contratualistas, as ficções do contrato social, de pensar que geralmente acentua toda a insegurança e a guerra permanente que caracteriza o estado de natureza, e as vantagens de uma sociedade civil organizada e regida por leis e tal. Então tudo isso para tentar legitimar o direito e o uso da força do seio do direito. Por outro lado, perspectivas mais críticas vão apontar para o fato, e essas perspectivas, na verdade, elas são muito antigas, eu vou mostrar aqui para vocês, elas remontam aos sofistas, enfim, a filosofia grega antiga já colocava várias questões dessa ordem, que são questões extremamente desconcertantes também, né, que vão mais ou menos perguntar o seguinte: mas afinal de contas, quem é que dita o bem comum? Quem é que fala o que é esse bem comum? Quando a gente fala de justiça, estamos falando de um bem para todos ou um bem para alguns? Um bem para quem? Quem está incluído e quem está excluído desse bem que está se produzindo socialmente? Quando a gente fala então de justiça, deveria se perguntar, e os sofistas já colocavam essa pergunta, afinal de contas, é justiça para quem? E se a justiça nada mais fosse do que um invólucro, vamos dizer assim, que encobre aquilo que convém, ou aquilo que é interessante, vantajoso àqueles que de alguma maneira são mais fortes, poderosos e que conseguem fazer valer seus valores e a sua vontade. E se a justiça, na verdade, nada mais for do que um encobrimento da vontade daquele que é mais forte. E aí passa por justo aquilo que, na verdade, é o que convém a um determinado grupo, a certas pessoas. Enfim, então essas são questões que já foram colocadas desde a antiguidade, e a resposta de Agostinho para esse problema é uma resposta tradicional. Por isso que Kelsen vai fazer referência a Agostinho. Porque, diante dessa pergunta, pode o direito subsistir sem a justiça? É possível um direito que não seja justo? A resposta de Agostinho é que não, que sem a justiça não há direito. Sem a justiça, o direito
ele se corrompe e ele perde a sua própria natureza e ele se converte em mera violência e não mais direito. Né? Para que algo possa ser considerado direito, é necessário que esteja a serviço do bem e da realização da justiça. Fora isso, não há direito. Né? Então essa é a posição famosa que Agostinho vai apresentar numa passagem da Cidade de Deus, que está no livro 4, na página 383 da edição da tradução para o português dessa obra, que é uma grande reflexão de filosofia política de Agostinho, né, que vai pensar essa relação da cidade terrena com a cidade de Deus. E nessa passagenzinha que eu vou ler aqui para vocês, mas antes só para vocês entenderem qual que é o argumento de Agostinho, basicamente ele é uma espécie de anedota, né? Ele conta uma história para ilustrar a situação. Né? Então imaginem que havia um pirata, um falsário, né? Um corsário que saqueava embarcações no Mediterrâneo, no mar Mediterrâneo, e que foi ganhando certa fama, assaltando vários navios, até que certa feita ele foi preso, e quando foi capturado, ele foi então levado para diante do imperador, do rei, né, aquelas cenas clássicas, né, do bandido, pirata, que é levado para frente do rei, e o rei vira para esse corsário, para esse pirata dos mares e indaga ele, né? Mas por que afinal de contas você é um bandido? Por que você faz isso? Né? E a resposta do pirata é desconcertante, né? A resposta dele é a seguinte, ele vira para o imperador, para o rei, e diz o seguinte: olha, eu sou um bandido, um pirata, porque eu só tenho um barco e tem uns 10 mercenários que trabalham para mim. Porque se ao invés de um barco eu tivesse 1000, e se ao invés de 10 homens trabalhando para mim eu tivesse 100.000, eu não seria um pirata, eu seria o imperador. Né? Enfim, então essa resposta do pirata parece querer relativizar completamente quem é justo, quem é injusto nessa história, quem está fazendo bem, quem está fazendo mal, para dizer que a única coisa que diferencia ele do rei é a força, é o poder, é o fato de que o rei tem mais poder e por isso a sua vontade vale como lei, enquanto que o pirata tem menos poder e os seus comandos são crimes porque enfrentam a vontade do rei. Enfim, então eu vou ler a passagem porque essa história, né, que Agostinho conta, né, é para dizer o seguinte: olha que absurdo esse pirata, né? É claro que para que algo seja direito é necessário que esteja a serviço do bem e da justiça. E esse pirata é um bandido, é um ladrão, etc. Está fazendo mal, enfim. Já Kelsen vai dar uma resposta completamente diferente. E essa mesma história vai ser interpretada de uma outra forma. Vamos ler a passagem, então, da Cidade de Deus, de Agostinho, diz ele. Os reinos, então, capítulo 4, os reinos sem justiça assemelham-se a uma quadrilha de ladrões, ou seja, um bando de salteadores. Né? Sem justiça, então, não haveria Estado e direito, haveria um bando de bandidos e salteadores. Diz Agostinho, afastada a justiça, que são, na verdade, os reinos, se não grandes quadrilhas de ladrões? Que é que são, na verdade, as quadrilhas de ladrões, se não pequenos reinos? Estas são bandos de gente que se submete ao comando de um chefe, que se vincula por um pacto social e reparte a presa segundo a lei que ela aceite. Se este mal for engrossando pela afluência de numerosos homens perdidos, a ponto de ocuparem territórios, constituírem sedes, ocuparem cidades e subjugarem povos, arroga-se então abertamente o título de reino, título que lhe confere aos olhos de todos não a renúncia à cupidez, mas a garantia da impunidade. Foi o que com finura e verdade respondeu a Alexandre Magno, certo pirata que tinha sido aprisionado. De fato, quando o rei perguntou ao homem que lhe parecia isso de infestar os mares, respondeu ele com franca audácia: o mesmo que a ti parece isso de infestar todo o mundo, mas a mim, porque eu faço com um pequeno navio, chamam-me ladrão. E a ti, porque o fazes com uma grande armada, chamam-te imperador. Fim dessa passagem. Então percebo que Agostinho conta essa história, que faz parte aí de um certo anedotário desse encontro do pirata com Alexandre Magno, Alexandre o Grande,
E nesse encontro, então, haveria essa resposta do pirata, a qual claramente vai se contrapor a Agostinho, justificando que uma quadrilha, esse pirata e esse grupo de bandidos, por mais que eles consigam impor pela força suas leis, aquilo nunca pode ser chamado de direito. Vai ser simplesmente um estado de violência, né? Uma mera imposição. Bom, como eu disse, não é assim que Kelsen vai pensar. Vamos então entender as críticas de Kelsen a Agostinho. Basicamente, Kelsen recusa qualquer critério moral, qualquer apelo à justiça como um critério de validade para o direito, né? Para que a gente possa então diferenciar o que é uma comunidade jurídica daquilo que seria uma mera quadrilha de ladrões, como diz o Agostinho, um mero bando de salteadores. Está na página 54 da Teoria Pura do Direito, que Kelsen argumenta nos seguintes termos: a verificação, por parte da ciência jurídica, de que uma ordem jurídica estabelece a paz na comunidade jurídica por ela constituída, não implica qualquer espécie de juízo de valor, e, especialmente, não significa o reconhecimento de um valor de justiça, que, destarte, não é por forma alguma elevado à categoria de um elemento do conceito de direito e, por isso, também não pode servir como critério para a distinção entre a comunidade jurídica e bando de salteadores, contra o que sucede na teologia de Agostinho. Então, contrariamente ao que diz de Agostinho, Kelsen está dizendo claramente que o elemento justiça não faz parte do conceito de direito, ou seja, para que seja direito não tem que ser justo, né? A justiça não está ligada àquilo que a gente caracteriza como direito. Aliás, aqui no Brasil a gente sabe muito bem disso, né? Mas enfim, continuando com Kelsen, na sua Civitas Dei, né, que é o título latino para Cidade de Deus, onde levanta a questão desta distinção, escreve este autor, né, Agostinho: que são os impérios sem justiça, senão grandes bandos de salteadores, né, ou quadrilhas de ladrões, como a gente viu na outra tradução. E são os bandos de salteadores outra coisa, senão pequenos impérios? Essa é a pergunta de Agostinho. Kelsen cita essa passagem e comenta na sequência: um Estado, ou, para Agostinho, uma comunidade jurídica, não pode existir sem justiça, pois o direito, não pode existir onde não exista a verdadeira justiça. Essa é uma citação também de Agostinho. Bem, Kelsen claramente recusa isso, né? Ele recusa a justiça como um critério de validade do direito e deixa claro que a razão para essa recusa decorre da natureza relativa e subjetiva de todos os juízos de valor, inclusive acerca do justo, né? Então também a justiça seria uma apreciação, uma avaliação completamente subjetiva, completamente relativa, que varia de pessoa para pessoa e que não pode funcionar como um critério de validade para o direito. Diz Kelsen na página 54 que a justiça não pode ser uma característica que distinga o direito de outras ordens coercitivas, resulta do caráter relativo do juízo de valor, segundo o qual uma ordem social é justa. Para uns pode ser justa, para outros não. Para uns os piratas estavam certos, para outros não, era a coroa inglesa. Para uns Alexandre o Grande estava certo, para outros não. E por aí vai. Kelsen vai exemplificar essa relatividade, né, trazendo isso para a experiência contemporânea ao Kelsen, né, na época em que Kelsen redigiu a Teoria Pura do Direito, fazendo mostrando, né, contrapondo os estados capitalistas aos socialistas, ou seja, de um ponto de vista capitalista, eles podem considerar os estados socialistas injustos, etc. E de um ponto de vista de um estado socialista, pode considerar os estados burgueses capitalistas injustos. E nem por isso a gente deve considerar que o direito, seja de um Estado capitalista, seja socialista, não pode ser reconhecido como direito válido. Então, o argumento do Kelsen é esse, está na página 55, essa exemplificação. Ele diz assim: se a justiça é tomada como critério da ordem normativa a designar como direito, então as ordens coercitivas capitalistas do mundo ocidental não são de forma alguma direito do ponto de vista do ideal comunista do direito. E a ordem coercitiva comunista da União Soviética não é também de forma alguma direito de um ponto de vista de um ideal de justiça capitalista. Um conceito de direito que conduz a uma tal consequência não pode ser aceito por uma ciência jurídica positiva.
Uma ordem jurídica pode ser julgada como injusta do ponto de vista de uma determinada norma de justiça. O fato, porém, de o conteúdo de uma ordem coercitiva eficaz poder ser julgado como injusto não constitui de qualquer forma um fundamento para não considerar como válida essa ordem jurídica. Então aqui fica claro o argumento do Kelsen. Por mais que alguém possa achar injusto, sei lá, o direito da Coreia do Norte, isso não é fundamento para considerar inválido aquele direito, ou seja, que aquilo não possa ser reconhecido como direito, que aquilo não possa valer como direito. Da mesma maneira, o fato de alguém poder considerar como injusto o direito brasileiro, por exemplo, não pode servir como fundamento para dizer que isso não vale ou não deve ser reconhecido como válido, ou seja, que isso não possa valer como direito, por mais que alguém possa apreciar como injusto. Enfim, então, não é a aferição de justiça, não é esse juízo de valor do justo que vai funcionar como um critério para dizer o que pode ou não ser direito. Para reforçar esse argumento, o Kelsen vai lembrar justamente que vários estados constituídos após uma revolução, uma ruptura institucional, podem, em primeiro momento, podem ser considerados inválidos, mas que depois, na medida em que eles se mostram duradouros, na medida em que aquela revolução se estabelece, consegue se perdurar no tempo, inevitavelmente aquela nova ordem instaurada passa a ser reconhecida como uma nova ordem jurídica. Está na página 55 da Teoria Pura do Direito, Kelsen dá esse exemplo da Revolução, dizendo assim: após a vitória da Revolução Francesa dos fins do século XVIII, assim como depois da vitória da Revolução Russa dos inícios do século XX, manifestou-se nos outros estados uma nítida tendência para não interpretar como ordem jurídica a ordem coercitiva instituída pela Revolução e para não interpretar como atos jurídicos os atos do governo que havia revolucionariamente alcançado o poder. No primeiro caso, porque a Revolução ofendia o princípio da legitimidade monárquica. No segundo, porque ela acabava com a propriedade privada dos meios de produção. Então, do ponto de vista daqueles que achavam que só o poder do rei é que seria válido, a Revolução Francesa, a ordem instaurada pelos jacobinos, etc., não poderia ser considerada uma ordem válida, porque, afinal de contas, o que vale é o poder do rei, ele é que é legítimo, etc. Mas, passado anos da Revolução Francesa, algum tempo, qual sentido faz dizer que o que deve valer é a ordem do rei, que foi decapitado, inclusive? Da mesma maneira, após a Revolução Russa, qual sentido faz dizer que o que vale ainda é o direito da dinastia Romanov, depois, inclusive, que toda ela foi fuzilada? Enfim, então, depois de um tempo, perde o sentido essa afirmação de que esse novo direito não é válido. Por um tempo, enquanto ele não se estabelece, enquanto um estado de guerra ainda está instaurado, a gente pode admitir uma certa incerteza acerca do direito, que é o que caracteriza o estado da guerra civil. Mas uma vez que a nova ordem se estabelece de uma maneira duradoura, não faz mais sentido querer apenas reconhecer validade à ordem não mais eficaz. Enfim, então, continuando com a passagem de Kelsen, com este último fundamento, ou seja, de que a ordem anterior é que deveria valer, é que é a válida, com este último fundamento houve mesmo tribunais dos Estados Unidos que se negaram a reconhecer como atos jurídicos os atos do governo russo revolucionariamente estabelecido, com a justificativa de que não se estava perante atos de um Estado, mas em face de atos de um bando de gangsters. Os revolucionários russos são um bando de criminosos. Bom, você pode até achar isso, mas não faz sentido continuar achando que o direito russo é o direito dos Romanov, mesmo depois de anos de estabelecimento da Revolução. Então, continua Kelsen. Logo que, no entanto, as ordens coercitivas revolucionariamente instituídas provaram ser duradouramente eficazes, passaram a ser reconhecidas como ordens jurídicas. Os governos das comunidades por ela constituídas passaram a ser havidos como governos de um Estado e os seus atos como atos estatais e, consequentemente, como atos jurídicos. E ponto. Por mais que você possa não gostar, não concordar, achar injusto, aquilo passou a valer como direito. Essa é a argumentação do Kelsen. Para ilustrar isso, pensando em algo mais próximo à nossa realidade, a gente pode dizer que uma ordem jurídica ela pode ser revolucionada, ela pode sofrer
impactos de diferentes ordens, né? E no momento então que vai produzir uma espécie de desordem momentânea, e uma nova ordem pode ser instaurada a partir de então. É o que caracteriza a experiência da Guerra Civil. A Guerra Civil é quando a gente tem uma espécie de disputa acerca de quem vai ditar a lei, de quem vai determinar o que vale como direito. E nesse momento da Guerra Civil há ainda uma indecisão, uma indecidibilidade sobre o que vale como direito naquele momento, porque não há uma autoridade claramente constituída. Mas a partir do momento que uma nova ordem é instaurada, a gente pode dizer então que aquela nova ordem equivale como direito. Por exemplo, se a gente for pensar na figura do crime organizado, dos traficantes na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente obviamente não se trata ainda de um Estado paralelo ou de um novo direito válido na cidade do Rio de Janeiro, porque, como Kelsen argumenta, esses criminosos, por mais poder que eles tenham, né, por mais capacidade que eles tenham de impor suas regras e comandos, fazê-los eficazes aqui e ali, eles obviamente ainda não conseguem estabelecer de uma maneira duradoura suas leis num território, né? Eles não conseguem fazer valer suas leis, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro como um todo de uma forma duradoura. Eles estão fugindo da polícia, muitas vezes alguns são presos, há enfrentamentos, por aí vai. Então não se trata de uma ordem claramente instituída e duradoura, né? Agora, se eles fossem capazes de fazer isso, ou seja, se uma guerra finalmente fosse travada claramente entre os morros, as lideranças do tráfico, etc., e as autoridades instituídas da cidade do Rio de Janeiro, e passados alguns anos e essas novas lideranças do tráfico sendo capazes de instaurar e determinar de uma maneira duradoura as leis que regem a cidade do Rio de Janeiro, a gente deveria, depois do tempo, simplesmente reconhecer que houve ali a instauração de uma nova ordem jurídica, a gente tem um novo direito, né? E aquilo vale agora como direito. A lei do tráfico passa a ser a lei da cidade do Rio de Janeiro. Mas perceba, o que faz com que ela não seja a lei da cidade do Rio de Janeiro não é o fato de que os traficantes são bandidos, ou porque isso não é justo, ou porque isso está errado, etc. Mas simplesmente o fato de que eles não conseguem fazer valer globalmente, né, de uma maneira globalmente eficaz, sua vontade. Se conseguissem, nós teríamos um estado de traficantes no Rio de Janeiro e não mais aquele estado que está lá. Perceba, o estado que está lá vale como direito não porque ele seja extremamente justo e pense no bem comum, até porque tudo que vem acontecendo no Rio de Janeiro parece dizer até o contrário. Mas perceba, não é esse juízo que faz com que algo possa ou não valer como direito, ou deva ou não ser reconhecido como direito. Bom, para terminar a aula eu queria voltar então a um texto clássico e que está nas entrelinhas aqui, e que eu diria que é uma espécie de origem dessa tradição crítica que a gente vai encontrar desenvolvido por Kelsen na teoria pura do direito. E eu vou voltar à figura de Trasímaco. Trasímaco é um personagem que aparece no livro 1 da República de Platão, que é uma obra clássica da filosofia política. E nessa figura de Trasímaco, que é um interlocutor de Sócrates, nesse primeiro livro da República, que é um diálogo longo, um dos mais longos, o segundo mais longo de Platão, que é composto por 10 livros ou capítulos, essa figura ela se contrapõe a Sócrates, né? Enquanto Sócrates argumenta em nome da justiça, etc., da busca pelo bem comum, enfim, o Trasímaco representa um sofista, né? A figura do sofista, que vai criticar esses ideais de justiça, vai dizer que há um relativismo moral, ou seja, que ninguém sabe o que é o bem e o justo, né? E que não existe o bem e o justo universal, o que existe é o bom para mim, o justo para você, e por aí vai. Portanto, há um relativismo do ponto de vista moral e há um grande convencionalismo, ou seja, aquilo que é o justo nada mais é do que aquilo que como se convencionou, se tomou por justo num determinado lugar, numa determinada época. Não existe nenhum critério universal para isso, né? Algumas passagens do Trasímaco são muito famosas, eu vou simplesmente ler algumas aqui, comentar, para vocês entenderem um pouco esse tipo de perspectiva crítica que remonta então ao Trasímaco. Bom, primeira definição que Trasímaco faz do que seria justiça, né? Está logo no início da República, né? A definição é essa, né? Declaro que justo não é outra coisa senão o vantajoso ao mais forte, ou seja, aquilo que convém a quem é mais forte, a justiça é aquilo que convém, aquilo que é uma vantagem, aquilo que
interessa ao mais forte, né? Vou ler a passagem na qual Trasímaco explica isso melhor, na 339A do diálogo. Diz ele: cada governo estabelece as leis para sua própria vantagem. A democracia, leis democráticas. A tirania, leis tirânicas. E outros procedem do mesmo modo. Estabelecidas estas leis, declaram justas, para os governados, esta vantagem própria e punem quem a transgride como violador da lei e culpado de injustiça. Eis, portanto, o que afirmo. Em todas as cidades, o justo é uma e mesma coisa, o vantajoso ao governo constituído. Ora, este é o mais forte, de onde segue para todo homem que raciocina corretamente que em toda parte o justo é uma e mesma coisa, o vantajoso ao mais forte, aquilo que convém a quem tem mais poder, né? Aqui, claramente, o que o Trasímaco faz é uma inversão, né, da argumentação socrática e da conclusão de Sócrates, afirmando que é porque Sócrates tentava argumentar que a injustiça ela traria muito mais desvantagens e que a justiça traria um bem para todo mundo, seria bom para todo mundo, é mais vantajosa. E o Trasímaco se contrapõe a isso dizendo, não, na verdade a injustiça que é mais vantajosa. E é mais vantajosa por quê? Ele vai dizer, porque a pequena injustiça, aquela que o fraco comete, vamos pensar no ladrãozinho e tal, no criminoso e tudo, essa é castigada, é reprovada, ele é visto como um bandido, ele muitas vezes é preso e por aí vai. Então essa é reprovada, Agora, o que o Trasímaco tem em mente não é o que ele vai chamar dessa pequena injustiça ou dessa injustiça do fraco, mas sim a grande injustiça, a injustiça do forte, né? É essa grande injustiça que o Trasímaco vai chamar de a injustiça perfeita. Por quê? E que injustiça é essa? É aquela injustiça não do bandido, mas a injustiça de quem, com a sua força, com o seu poder, é capaz de submeter cidades e povos, como diz Trasímaco, e que é essa injustiça que impõe sua vontade, faz ela valer como lei, ela, ao invés de ser recriminada, ela é louvada, né? Essa pessoa, ao invés de ser vista como criminoso, vai ser considerada um líder, um rei, um imperador, né? E aquele que contestar a sua vontade, ele sim vai ser recriminado como um criminoso, como um subversivo, etc., né? Então, aquele que comete essa grande injustiça, que é aquela que, pela sua força, faz valer como lei aquilo que lhe convém, aquilo que lhe interessa, aquele que é capaz de fazer isso se torna o novo governante, o novo soberano, o novo imperador. Vou citar, então, a passagem da República 344A e B, na qual Trasímaco justamente expressa essa ideia da grande ou perfeita injustiça, né? Diz Trasímaco: diante de cada um desses delitos, então pensando nos vários crimes e nos seus pequenos criminosos, bandidos, o homem que se deixa, né, diz Trasímaco, né, diante de cada um desses delitos, o homem que se deixa apanhar é punido e coberto dos piores estigmas. Com efeito, costuma-se tratar essas criaturas que operam por miúdo de sacrílegas, traficantes de escravos, arrombadores de paredes, espoliadores, ladrões, conforme a injustiça cometida. Bandido, traficante, etc., né? Para atualizar, digamos assim, essa fala. Mas, diz Trasímaco, mas quando um homem, além da fortuna dos cidadãos, se apodera de suas pessoas e os assujeita, em vez de receber nomes vergonhosos, chamam-no feliz e afortunado. Não só os cidadãos, mas ainda todos os que venham a saber que ele praticou injustiça em toda a extensão, pois os que a censuram não temem cometer injustiça, temem sofrê-la. Assim, Sócrates, a injustiça levada a um grau suficiente é mais forte, mais livre, mais digna de um senhor de que a justiça. E, como eu afirmava, o justo consiste na vantagem do mais forte e o injusto é, para si mesmo, vantagem e proveito. Bem, essa é uma passagem famosa do Trasímaco justamente para argumentar isso. Olha, no final das contas, justiça nada mais é do que uma imposição de valores, de leis que convém àqueles que são mais fortes, né? E por serem mais fortes, eles conseguem fazer valer aquilo como se fosse o justo, impor aquilo como se fosse a lei, fazer disso algo que vale como direito. E aqueles
que enfrentam ou contrariam os interesses dos mais fortes vão ser chamados de criminosos, vão ser chamados de bandidos, eles vão ser vistos como injustos, né? Aquele que comete essa grande injustiça perfeita, que faz valer como lei aquilo que lhe interessa, esse não é visto como bandido. Agora, aquele que comete o pequeno crime, como ele diz aqui, que opera a miúdo, né, como está nessa passagem de Trasímaco, esse sim é identificado como criminoso. Esse grande injusto que, por meio de sua força, do seu exército, da sua polícia, faz valer sua lei, a ele ninguém chama de violento, né? Ele não é dito violento, ele está usando da força legítima para impor a ordem e a paz social. Já ao pequeno, a ele sim, seus atos de imposição são chamados de crimes violentos, etc. Enfim, então, é essa a perspectiva crítica que de alguma maneira o Trasímaco apresenta e que vai na linha do que Kelsen está argumentando, de que não existe uma diferença de natureza, é uma diferença de força, no fundo. O que distingue o que vai ser considerado direito, basicamente, é aquele conjunto de normas que consegue se fazer, observar e ser efetivamente aplicado socialmente, porque por meio da força e da observância social aquilo é efetivamente seguido, e aquilo então que tiver essa eficácia global, a gente vai pressupor para isso uma norma fundamental e dizer que isso vale como direito. E ponto final. Pouco importa o que a gente possa achar ou não do ponto de vista dos nossos valores e juízos acerca do justo dessa ordem que foi instituída. Para terminar, eu concluo com duas passagens famosas do Bertolt Brecht, né? O Brecht é um grande dramaturgo alemão, e essas passagens do Brecht ilustram essa ideia de uma grande e perfeita injustiça que a gente encontra no Trasímaco. Uma dessas passagens eu retirei da Ópera dos Três Vinténs, está no ato 3, na cena 3 dessa ópera, quando Brecht faz a seguinte comparação, né? Afinal de contas, o que é roubar um banco comparado a fundar um? Né? Então, é uma frase irônica, mas muito famosa do Brecht para justamente contrapor isso, né? Ou seja, aquele que rouba um banco a gente chama de bandido, de ladrão. Agora, aquele que funda um banco, não. Aquele que abre um banco, por mais que o banco roube de todo mundo, em certo sentido, né? A atividade do banco não é vista como um crime, né? Agora, a atividade daquele que vai lá e assalta o caixa do banco é essa sim, né? Enfim, e uma outra passagem famosa do Brecht, para ilustrar essa noção também relativa da violência, eu retirei do poema dele, que é intitulado Sobre a Violência, né? Nessa passagem diz assim: do rio que tudo arrasta se diz que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem, né? Ou seja, é uma passagem interessante, né? Afinal de contas, que é as margens do rio, né? As margens do rio é o que leva a água nessa direção, naquela. Ninguém acha a margem do rio violenta, no entanto, é ela que direciona para onde que as coisas vão, né? As águas dos rios a gente acha que podem ser violentas porque arrastam as coisas, mas as margens não. É a mesma coisa a lei, né? Então, o comando, a ordem do bandido a gente acha violenta, agora o comando legal não. A ordem instituída que se faz valer por direito não. Ela fixa as margens do rio. Então, de acordo com o Bertolt Brecht, para finalizar, né, a gente poderia se perguntar, né, refletindo a partir do que ele diz, né, por que roubar um banco é crime e abrir um banco não? Né? Ou ainda, por que a especulação imobiliária, por exemplo, é um direito do proprietário e a ocupação e a luta por moradia é considerada crime? Né? Por que desperdiçar alimentos, por exemplo, para manter um controle de preço de mercado é um direito do produtor, e furtar um alimento para comer não é um direito de quem está morrendo de fome, né? Isso é só questões que eu acho que ajudam a ilustrar o que é justo, o que é injusto, o que é lei, o que é crime e por que no final das contas, o argumento do Kelsen é um argumento de que há uma grande relatividade em relação a isso, né? Ou seja, o que é justo, o que é injusto, não é isso que dita o que vai valer ou ser reconhecido como direito ou não. Então, é esse o tema. Com isso eu termino a apresentação do primeiro capítulo da Teoria Pura do Direito, finalmente.